Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida e por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias conforme a Tua vontade. E em especial pedimos por Dalva Marconi, completando mais um ano de vida hoje. Também pedimos uma bênção especial para Dolores Otto, o trabalho que ela está realizando e também a questão das finanças e a saúde da Dolores. Abençoe Maria Schreiber, Alceu Florentino, Maria das Graças Ferreira, Rivelino Silva, Antônio Sabino da Silva. Cacilda Santos está agradecida porque foi curada do câncer e por ela ter uma casinha. Também abençoe Francineide Fonseca, em especial Luísa Cristina e o filho Luiz Henrique de Vitórias. E ainda pedimos por Maria de Souza Pinheiro e todos os demais, Pai, que nos escrevem. Tu sabes os problemas que eles têm. Dê vitórias. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. Damos graças a Deus por Ele permitir mais uma vez o nosso encontro e estamos continuando o estudo no livro de Josué. Essa semana estamos falando especialmente sobre lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Conforme nós já mencionamos aqui essa semana, Deus, Ele pede que nós busquemos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Exatamente isso aconteceu com o povo de Israel depois que eles tomaram posse da terra. Antes deles partirem para a guerra, para expulsar as pessoas, para eliminar os povos que Deus pedia que fossem eliminados, eles circuncidaram todos os homens de guerra que não haviam sido circuncidados, e isso obedecendo aquilo que Deus quer que nós façamos, primeiro buscar o seu reino e a sua justiça, porque depois as vitórias elas virão. Então os homens de guerra foram circuncidados, aqueles que especialmente haviam nascido no deserto, e agora Deus também pede que eles celebrem a Páscoa. E essa Páscoa, como nós sabemos, era no 14º dia do primeiro mês, e isso desde quando eles saíram do Egito, há 40 anos atrás, naquela 10ª praga que seria derramada, o povo de Israel foi orientado a matar um cordeiro ou um cabrito e passar o sangue nos umbrais e nas batentes das portas, nos batentes, e ali simbolizava que aquela casa havia obedecido o que Deus havia pedido e o primogênito não seria morto. Então essa Páscoa, a saída do Egito, a libertação do povo, ela passou a ser comemorada todos os anos pelo povo hebreu. E agora eles já estavam na terra prometida e estavam para guerrear, mas primeiro eles celebraram a Páscoa. Então isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Muitas pessoas dizem, mas se eu for estudar a Bíblia, se eu for fazer o meu culto de manhã, eu vou perder o ônibus, eu vou chegar atrasado na escola, eu vou falhar nos meus compromissos. De forma alguma. Deus, Ele está no controle. Nós precisamos dar prioridade a Deus e depois então irmos em busca das nossas necessidades para supri-las. Nós sabemos que muitas pessoas têm o hábito de já acordar em cima da hora de sair. E aí não tem tempo de fazer nada, somente colocar a roupa e sair. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a acordar um pouco antes, uns 15, 20 minutos antes do habitual, para termos este momento com Deus. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus. Isso é importante para nós que cremos nesse Deus que cuida de nós. E então, quando Josué estava ali, já na terra prometida, já havia circuncidado, já havia celebrado a Páscoa. Agora, Deus também pede que seja construído um altar. Nós vamos ler com vocês em Josué, no capítulo 8, os versos 30 e 31, diz assim: Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor,
o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Façam um altar de pedras inteiras em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Aqui nós vemos então que, seguindo o que Moisés havia deixado escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, eles ergueram um altar ao Senhor para que fossem oferecidos ali holocaustos e ofertas de paz. Primeiro nós temos que ser gratos a Deus. Primeiro nós temos que crer que, se nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós vamos obter sucessos. É claro que poderemos ter reveses em nossa vida, poderemos enfrentar algum problema, ninguém está livre, é o mundo que nós estamos vivendo, mas nós permaneceremos confiantes nesse Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós. Também nós lemos em Deuteronômio 11, versos 26 a 30, vem nos dizendo a palavra de Deus: Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra da qual em breve vocês tomarão posse, pronunciem a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Esses 2 montes ficam a oeste do rio Jordão, na terra dos cananeus que vivem no vale do Jordão, perto da cidade de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré. Moisés aqui dando ao povo as instruções que Deus havia dado. Não era Moisés que falava isso porque ele queria falar. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Então, a Bíblia é clara em dizer que, se nós formos obedientes a Deus, estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, nós seremos abençoados. Mas se nós quisermos fazer a nossa própria vontade, seguir o nosso próprio caminho, se nós rejeitarmos os mandamentos que o Senhor Deus nos deu, nós seremos amaldiçoados. E então, aqui nos diz a palavra de Deus que o povo de Israel iria estar ali entre 2 montes, o monte Gerizim e o monte Ebal. O monte Gerizim era o monte da bênção e o monte Ebal era o monte da maldição, daqueles que desobedeciam e queriam fazer a sua própria vontade. Mas também ainda nós temos em Deuteronômio 27, a partir do verso 2, vem nos dizendo: Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei, quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor seu Deus, usando pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramentas de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem-no para oferecer holocaustos ao Senhor seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem comendo e alegrando-se na presença do Senhor seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: Faça silêncio e ouça, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhes dou. Primeiro, a ordem que Deus deu foi construir um altar de pedras naturais, pedras que não tivessem sido trabalhadas com ferramentas de ferro.
da forma como eles pegassem a pedra, era para fazer um altar. E em cima desse altar era para oferecer sacrifícios de ofertas de paz, sacrifícios de agradecimento a Deus, em cima desse altar. E ao lado haveria então ali pedras pintadas com cal, como diz aqui a palavra de Deus. Essas pedras seriam pedras grandes, e ali nessas pedras eles iriam escrever tudo aquilo que Deus havia pedido que o povo fizesse, que o povo obedecesse. Por que Deus pediu que escrevesse em pedras pintadas com cal aquilo que Deus havia ordenado? Porque nós, seres humanos, esquecemos muito fácil o que Deus nos pede. Nós temos uma mente muito curta e Deus sabia que se não fossem escritas em pedras aquilo que Deus havia ordenado, o povo iria se esquecer muito rapidamente. Então, quando eles chegavam no altar para oferecer ofertas de paz, para oferecer sacrifícios, holocaustos ao Senhor, eles viam ao lado essas duas pedras grandes, escritas ali o que Deus havia pedido. Eles sempre iriam se lembrar daquilo que o Senhor fez por eles e daquilo que Deus ainda iria fazer se eles obedecessem e fizessem a vontade de Deus. Aqui nós podemos então tirar uma lição para nós. O altar de sacrifícios, o altar de holocausto, simboliza a fé pela qual nós somos salvos. E aquelas ordenanças escritas naquelas outras pedras para lembrar ao povo, para não se esquecerem, seria como que as obras que Deus requer que nós façamos. As obras, elas não nos justificam, elas não nos salvam, mas as obras, elas mostram que nós fomos salvos por Jesus mediante a nossa fé, e que as boas obras então nos acompanham. Nós estaremos sempre prontos a obedecer e fazer a vontade de Deus em nossa vida. É interessante, irmãos, nós lembrarmos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Agora, ninguém será salvo, ninguém irá para os céus se, tendo sido salvo por Jesus, não obedecer, não seguir as orientações de Jesus. Então é muito importante para nós cristãos estarmos dispostos a abrir mão dos nossos desejos, dos nossos prazeres e obedecer o que está escrito. Nós não devemos questionar. Mas isso era para o povo antigo, não é para nós. A Bíblia é uma só. A Bíblia ela não mudou. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é eterna. A Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É através da Bíblia que nós chegamos até Jesus e, chegando a Jesus, nós vamos então segui-lo, obedecendo e fazendo aquilo que ele pede que nós façamos em nossa vida. Lembre-se, não somos salvos pela obediência. Somos salvos mediante a nossa fé, pela graça de Jesus Cristo, mas a obediência, ela acompanha aqueles que são salvos por Jesus. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, dando sequência ao estudo desta semana. E mais uma vez, desejamos a todos que o Espírito Santo esteja presente conosco a cada momento desse dia e que Deus nos dê um dia abençoado.